Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que fala sobre finanças e mudança de mindset. O meu nome é Poli Moraes e hoje eu vim trazer para vocês algumas lições que eu tirei do livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Então, se você ficou interessado e curioso, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar um resumo desse livro e te falar das lições que eu tirei. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, então vamos lá. Esse livro ele já foi vendido mais de 100 milhões de cópias no mundo todo. E ele ficou muito famoso porque ele é um livro que ele é muito simples de você ler, porque ele parece mesmo uma entrevista que o Napoleon Hill faz com o suposto diabo. Então, não dá para saber ao certo se ele conversou com o diabo ou não. Na verdade, nesse livro, o diabo, ele se diz ser uma pessoa onde ele domina 98% da população mundial. E ele fala que ele consegue dominar essas pessoas, ele dá o nome dessas pessoas de alienados, porque são pessoas que têm pensamentos negativos. E já as pessoas que têm um pensamento positivo, ele já diz que são as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que são dominadas por ele, que são apenas 2% da população. Ou seja, o diabo ele se define como uma força negativa, né, que permeia aqui na Terra. E ele diz que Deus é como se fosse a força positiva das coisas e das pessoas, dos pensamentos. Ele diz que ele utiliza o medo para tornar as pessoas cada vez mais alienadas e ignorantes. E ele diz que nós temos 6 tipos de medos, que são os mais efetivos, são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder a saúde, o medo de perder o amor, o medo da velhice e o medo da morte. A gente está vivendo um momento agora mundial em que as pessoas elas estão morrendo de medo de pegar o coronavírus e de morrer com o coronavírus. E eu não sei se você sabe, mas o medo, ele é uma energia que ele faz com que a nossa imunidade caia 50%. Então é muito importante com que a gente tenha cuidado com o que a gente vai ficar vendo na TV, na internet, nos noticiários, para que a gente não seja dominado pelo medo. E o conceito de alienação é muito usado no livro, porque o diabo ele diz que ele utiliza o medo para controlar as pessoas, para fazer com que elas se tornem alienadas. E ele fala um pouquinho aqui sobre o que é ser uma pessoa alienada. Então, o diabo ele define um alienado no livro como aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu, o diabo, ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si próprio. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe ofereça sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele nem sabe o que ele quer da vida e ele gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso, descobrir o que quer. Por isso que eu falo no meu canal aqui no YouTube, eu falo nas minhas redes sociais no Instagram, eu falo para os meus mentorados de mentoria financeira que é muito importante a gente ter clareza do que a gente quer e a gente ter metas, ter objetivos, a gente saber até onde a gente quer chegar. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E agora você está descobrindo que se você não tem um objetivo, se você não sabe o que você quer fazer da sua vida, provavelmente você é mais um desses 98% de alienados que tem por aí. Então, resumindo, um alienado é aquele que não pensa por si próprio e acaba se deixando levar pelas energias negativas. E outro conceito recorrente do livro é o hábito. O diabo ele fala que ele utiliza o hábito para ele poder dominar as pessoas. E como é que ele faz isso? Ele fala que a mente das pessoas nada mais é do que a soma de todos os hábitos. Então ele entra na mente das pessoas um a um, ele define quais são os hábitos, e então finalmente ele consegue controlar e alienar aquela pessoa. E o diabo ele afirma que ele usa escolas, pais, instrutores religiosos para poder
dominar e alienar as crianças. Porque ele afirma que são essas pessoas que introduzem nas crianças o hábito da alienação, que é quando tira o poder da criança de pensar por si própria. Que ele diz que essa coisa que as pessoas falam para as crianças do medo do inferno e do medo até do próprio diabo, ele acaba utilizando isso para alienar e dominar as pessoas desde pequenininhas. Como é que os pais alienam seus filhos? A partir do momento em que eles imprimem nas crianças as suas convicções políticas, religiosas, sua visão de mundo e passam para a criança que aquilo é uma verdade absoluta. Então, dessa forma, as crianças crescem, se tornam pais, acabam passando para seus filhos acabam passando para os filhos e por aí vai, vira uma bola de neve. E como é que a escola aliena as crianças? Enfiando um monte de conteúdo nelas, fazendo com que elas simplesmente decorem e que elas nem tenham tempo de ficar pensando sobre aquele assunto, ou de debaterem, ou de terem ideias. E dessa forma as crianças elas não são encorajadas a terem o seu próprio pensamento crítico. E o diabo faz outras revelações interessantes, como o hábito da procrastinação. Ele fala que a procrastinação, ela faz com que as pessoas acabem adiando decisões, acabem adiando ações, tomadas de decisão. Outra afirmação que o diabo faz é que a alienação sempre acaba em fracasso. E ele também fala que as pessoas que não são alienadas, elas conseguem construir grandes fortunas, riquezas, porque elas têm metas e objetivos. Outra arma muito utilizada pelo diabo é a bajulação, porque ele fala que mexe com duas fraquezas do ser humano, que são as mais comuns, que é a vaidade e o egocentrismo. O diabo ele usa o fracasso também como uma ferramenta para poder manipular as pessoas, porque a maioria das pessoas que fracassam, elas acabam desistindo, elas não persistem. E isso faz com que o diabo acabe manipulando essas pessoas. E ele ainda revela que só atinge o sucesso aquele que enxerga o fracasso como uma derrota temporária. Também são facilmente alienados pelo diabo aquelas pessoas que ganham dinheiro de uma forma muito rápida, porque elas não tiveram tempo suficiente para adquirir conhecimento e habilidade para lidar com aquele montante de dinheiro. Então, o diabo aliena essas pessoas através de vícios, como sexo, bebidas, drogas. E como é que você faz para vencer a alienação? É pensar por si próprio, saber o que você quer para sua vida, enxergar o fracasso como uma derrota temporária, não desistir no primeiro obstáculo que aparecer, é continuar. E aqui vão alguns insights. O medo. O medo, ele faz com que ele te paralise muitas vezes e o diabo ele acaba se utilizando disso. E como que você faz para tirar esse medo? Às vezes o medo é um espaço vazio na sua mente aonde ele preencheu. Então, tire esse medo do lugar e coloque a fé, uma crença inabalável de que você vai conseguir atingir o que você quer, de que o que você está passando nesse momento é passageiro. Outra coisa é trabalhar o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É você pensar por si próprio, não se deixar ser manipulado pelas outras pessoas, não deixar ser controlado pelo medo ou pelo ambiente que te cerca. Procure cultivar padrões mentais positivos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Adquira conhecimento, busque conhecimento. Sobre o hábito, essa é uma das maiores ferramentas, segundo o livro, onde o diabo ele consegue alienar as pessoas. E como é que você faz para criar um hábito bom, saudável? É criando uma rotina. Defina o que você vai fazer no dia seguinte, o que você vai fazer naquela sua semana e siga aquilo. Outra coisa é sobre o nosso tempo, né? A gente precisa ver o tempo como um ativo, porque tempo se você pensou que tempo é dinheiro, então você precisa mudar esse seu pensamento, essa sua crença limitante. Gente, tempo não é dinheiro, tempo é qualidade de vida. E sabe por quê? Porque o tempo que você tá aqui me assistindo, ele não vai voltar. Agora, se hoje eu não sei como é que tá a sua situação financeira, se tá boa ou ruim, mas vamos colocar um exemplo que ela tá ruim, ela pode melhorar. E vamos dizer que ela tá boa, você também provavelmente já passou por
alguma situação ruim na sua vida financeira. Então, quantas histórias você viu de pessoas que perderam dinheiro e um tempo depois elas recuperaram? Agora, quantas histórias vocês viram de pessoas que perderam um tempo e conseguiram recuperar esse tempo? E para finalizar, eu vou deixar aqui alguns hábitos e características de pessoas alienadas e de pessoas que são bem-sucedidas. Bom, das pessoas alienadas são pessoas que comem mal e demais, pessoas que trabalham sem paixão, que gastam exageradamente como se não houvesse amanhã, que tem medo da pobreza, tem pensamento negativo, procrastina, bajula, não tem objetivo claro, não tem autoconfiança, não usa a imaginação, tem falta de entusiasmo, não tem controle sobre suas emoções, tem muita opinião, mas pouco conhecimento, faz de tudo, mas não domina nada, não aprende com os próprios erros, não tem a mente aberta, começam muito, mas termina pouco, critica os outros sem tentar ajudar ou dar sugestões de melhorias, tem dificuldade de tomar decisões. E quais são os hábitos das pessoas bem-sucedidas? Elas têm um propósito muito claro, elas definem qual que é a sua missão de vida, elas têm um motivo maior para acordar cedo e pular da cama todos os dias. Elas têm um domínio sobre si próprias, elas têm disciplina, controlam seus instintos e impulsos, planejam as suas vidas, não se deixam levar, elas não são igual aquelas da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não, as pessoas de sucesso, elas não deixam a vida levar, elas aprendem com as dificuldades, têm controle sobre a influência do ambiente, elas não se deixam influenciar pelo ambiente, elas que influenciam. Elas desenvolvem hábitos, têm consistência nas suas ações, têm harmonia, buscam o equilíbrio físico, mental e espiritual e precaução, elas pensam antes de agir. E como você pode, de repente, ser mais esperto que o diabo? Tendo objetivos claros, fazendo coisas para atingir esses objetivos, tomando decisão com facilidade, persistindo rumo aos seus objetivos, sendo direto, prestativo, liderando, não tendo medo de dizer que não sabe de alguma coisa, não culpar os outros por seus erros e dificuldades, assumir as responsabilidades por seus erros e acertos, fazer a diferença por onde você passa, inspirar outras pessoas, pensar por si próprio, não desistir e ser positivo. E é isso, gente. Então foi isso, foi essas lições e esse ensinamento. É um livro maravilhoso. Se vocês estão assistindo esse vídeo e ainda não leram, vale muito a pena, apesar de eu ter dado vários spoilers aqui do livro, mas eu acredito assim que cada um tem a sua percepção. De repente eu enxerguei o livro dessa forma, você vai ler e você vai ter a sua visão, né? Eu acredito também que tem momentos e momentos. Eu já peguei um livro e li num momento e fez sentido algumas coisas para mim, outras não. Depois eu reli ele em um outro momento. Enfim, eu sempre vou, eu separo alguns livros, eu grifo, eu coloco marca-texto, e aí eu sempre vou depois pesquisando aqueles livros novamente, porque cada momento que eu tô na minha vida, que eu leio aquele mesmo livro, eu tenho uma percepção diferente. Então eu super indico vocês lerem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.